Olá, segundo ano! Tudo bem, meus amores? Como que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro. Eita, que tá passando rápido o mês, hein? Tá correndo. Hoje não foi possível fazer aula online devido a uma reunião que todas as profs tiveram, né, lá na escola. Mas vocês têm aí o vídeo da aula para que vocês possam fazer a tarefinha, tá? Hoje nós temos o conteúdo de português. Nós faremos as páginas 9, 10 e 11. Primeiro nós vamos ler aquele textinho do Tamanduá no Meu Jardim, lá na página 4, para a gente dar uma relembrada na história, né? E depois faremos, então, as atividades das páginas que eu falei. Vamos lá? Preste atenção que hoje nós temos aí algumas regrinhas para aprendermos, tá? Vamos lá, então. Muito bem, então nós já começamos aqui, né, com o texto. Um tamanduá no meu jardim. Esse texto aí é só uma parte de um livro, né, bem completo, e o autor pegou algumas partes, né, e destacou a história. Vamos lá? Era domingo e o pai de Marcela queria dormir até mais tarde, até meio-dia, se pudesse. Mas um grito veio do jardim, bem debaixo da janela do quarto dele. Mãe! Mãe! Pai! Pai! Olha o que eu encontrei. Ela estava gritando, né? Um tamanduazinho! Como ele veio parar aqui? Perguntou o pai espantado. Encontrei no jardim. Posso ficar com ele, pai? Denise olhou para o marido com um olhar de reprovação. Mas o animalzinho logo conquistou a simpatia do pai de Marcela. Chegou a hora do almoço. A avó cuidadosamente colocou o tamanduazinho num canto cercado, à sombra do manacá. À mesa, a conversa não podia ser outra. O tamanduazinho que apareceu no jardim. Os pais e os avós falavam sobre os hábitos dos animais silvestres e contavam histórias de sua infância. Marcelo ouvia e ficava cada vez mais encantada com a diversidade de animais e suas peculiaridades. No final da história, né, eles acabaram devolvendo o tamanduazinho aí, tá? Vamos então lá para a página 9 para fazermos as atividades, tá? E lá na página 9, você vai colar os adesivos, as expressões. Olha que bonitinhas as carinhas ali, tá? Lá na página 193, lá no material de apoio, tá? Você vai encontrar esses 4 adesivos e você vai colar de acordo com a expressão correta. Então, né, quando ela fala assim, um tamanduazinho, que cara de surpresa, de alegria, né? Olha, que engraçado. Aí aqui, agora tá bem. Um tamanduazinho é o quê? Cara de dúvida. Ó, presta atenção na frase e a expressão. A frase termina o quê? Com um ponto de interrogação. Então, tá perguntando, né? Um tamanduazinho? Olha lá, tá em dúvida. Perceba que na frase A terminou com ponto de exclamação. Então, é o que? Uma afirmação. Um tamanduazinho! E normalmente nós usamos aqui o ponto de exclamação para o quê? Animação, né? Para dar ênfase, um tamanduazinho. E lá na C, olha lá, termina com um ponto de interrogação. Então, também é dúvida, uma pergunta, né? Posso ficar com ele, pai? Né? A mãozinha ali pedindo, que bonitinho os emojis. E ele, posso ficar com ele, pai? Olha a diferença da entonação da voz. Pergunta, posso ficar com ele, pai? Afirmação, posso ficar com ele, pai? Tá vendo que diferença? O sinal da pontuação aí muda, então a forma de falar também muda, certo? Continuando, então, leia a frase e responda as questões. Então, aqui eu tenho 2 frases, mas com o ponto diferente, na pontuação diferente. Então, a primeira é, chegou a hora do almoço. Que ponto que tem aqui? Ponto final. A segunda é a mesma frase, mas a pontuação é outra. Chegou a hora do almoço?
o quê? Ponto de interrogação. Então, está fazendo uma pergunta. A primeira frase termina com o quê? Com, aqui, ó, essas frases aqui. Ponto final, olha aqui. Ela está afirmando. Chegou a hora do almoço, é um fato, tá? Terminou aqui com ponto final. E a outra termina com o quê? Com ponto de interrogação, tá? Então, você vai escrever ali ponto final, esse ponto aqui e o ponto de interrogação. Se o autor quisesse fazer uma pergunta, que sinal ele usaria? Qual dos quatro? Isso, de interrogação. Então, vamos relembrar para que serve a pontuação. Exclamação, né? Quando você está assustada, admirada, alguma coisa assim. Vírgula, é para dar a pausa e também dar sentido, né? Em algumas frases. Ponto final, acabou. E ponto de interrogação é para pergunta, isso mesmo. Quando você está fazendo uma pergunta, como? Por quê? É usado o quê? Ponto de interrogação. Até a forma de falar, a entonação da voz muda. Com certeza muda, tá? Aí aqui nascer ali. Podemos saber que uma frase termina com ponto de interrogação apenas por ouvir a leitura do texto? Por quê? Com certeza. Sabe por quê? A entonação da voz muda com certeza. Vamos ler lá aquela frase lá de cima, lá, ó. Chegou a hora do almoço. Ponto final, eu estou fazendo uma afirmação. Mas se eu estou perguntando, chegou a hora do almoço? A entonação da voz é outra. Então, né, ao lermos uma frase com ponto de interrogação, a gente já sabe que é diferente, porque a entonação da voz muda, tá? Outra regrinha também, quando é pergunta, nós escrevemos o porquê separado, ó. Aqui mesmo está reforçando a ideia, ó. Por quê? Porque separado é para pergunta, porque junto é para resposta, tá? Então, toda vez que você for escrever uma pergunta que tiver porquê, é separado. E uma resposta que tiver porquê, é junto. Essa é uma regra aí da língua portuguesa, tá? Leia esse trecho e marque a opção correta ali. O pai de Marcela queria dormir até mais tarde, até meio-dia se pudesse, mas um grito veio do jardim. Vocês perceberam que teve uma diferença? Existe a palavra mais e existe a palavra mas. E tem uma diferença, né? A letra I. Além da diferença da letra I, é totalmente diferente o sentido. Mais significa quantidade. Mais um, mais dois, tá? E mas significa porém, entretanto, todavia. Então, tem o sentido é totalmente diferente. Então, aqui eu posso trocar o mas por um porém, ó. Até meio-dia, se pudesse. Mas um grito veio do jardim. Porém, um grito veio do jardim. Muda totalmente o sentido da palavra, tá? Então, mais com i é para quantidade. E mas sem o i é para quando, né, muda. Porém, entretanto, todavia. Muitas pessoas acabam escrevendo errado essa regrinha aqui. Sempre, né, quando nós vamos olhar algum textinho, alguma coisinha que alguém escreveu, esse erro aqui é muito, muito comum as pessoas cometerem, porque as pessoas se confundem muito. Então, mais é quantidade, mas é de porém, entretanto, todavia. Quer ver? Vamos observar nas frases aqui abaixo. Quando que nós usamos o mais? Vamos lá. Primeiro, lá. Expressar ideias contrárias na frase. Aumentar quantidades, comparar ideias. Para quando? Para aumentar quantidade. Mais, mais, mais. Ok? Qual palavra pode ser usada com o mesmo sentido de mas? Mais, por quê ou porém? É o que? É o porém, é o que eu acabei de explicar para vocês antes. Então, o mas, ele é, né, continuando, porém, né, contrária à ideia ali. Então, você pode usar no lugar do mas, porém, o entretanto, o todavia,
tá? Além do porém. Então, essa é a diferença entre mas e mais. E é muito importante você saber a diferença, né, para escrever aí corretamente. E hoje nós iremos ver várias regrinhas da língua portuguesa. O que nós vimos até agora? Sinais de pontuação, o porquê junto e separado, e agora o mas e o mais. Vamos continuar? Outra regrinha que nós já estudamos na língua portuguesa é em relação à letra M ou à letra N, no sentido de fazer aquele som de na palavra. Né? Quando a gente vai escrever alguma coisa com an, em, in, on, nós podemos escrever com M ou com N. Mas tem uma regrinha. Olha lá, vamos observar as palavras aqui? Tamândoa, domingo, jardim, simpatia, perguntou, sombra, espantado, encontrei, infância, encantada, falavam, conquistou, tamanduazinho. Observe aí que eu dei bastante ênfase no an, em, in, on, tá? Aí tá ali, ó. Pinte sílabas que terminam com M. Vamos ver quais são as que terminam com M. Aqui de todas, ó. Eu já pintei aqui. O din terminou com M. O simpatia terminou com M. E o sombra terminou com M aqui também, ó. Falavam, terminou com a letra M. Alguma sílaba termina com M? Sim, várias, né? Olha aqui, ó. Tamanduá, domingo, perguntou, espanto, espantado, encontrei, infância, que inclusive não encontrei na infância, tem 2 vezes. Encantada também tem 2 vezes. Conquistou e tamanduazinho. E aí que se aplica a regrinha. Para fazer o som de an, eu posso usar o M e o N. Porém, tem uma diferença. O M eu só posso usar antes de 2 letrinhas. E você vai observar aqui, ó, no simpatia. Ó, antes do P, antes da letra P. Aqui na sombra, antes do B. Então, com M, para fazer o som de an, eu só posso usar antes da consoante P ou da consoante B. Se não for P, não for B, eu uso o quê? A letra N, igual está aqui nas outras demais, tá? Então, por isso que vocês estão vendo aí essa diferença. E na C, nas palavras em que M e N estiverem no fim das sílabas, circule a letra que vier logo depois delas. Então, quais vieram depois? Eu circulei ali, né? Olha lá. N, D, G, P, T, B, T, C, T, C, T, Q e D. Então, observa que antes do M é só o P e o B, para fazer o som de an. Se não for M, for outras consoantes, eu posso usar a letra N, tá? E no final também da palavra, que termina com o som de an, também letra M, ó. Jardim, ó, terminei com M. Falavam, terminei com M. Então, a letra M vai ficar lá para o final da palavra, termina sempre com M, a não ser se for uma palavra estrangeira, né? Ou antes da letra P, ou antes da letra B. Se não for isso, eu uso a letra N. Tá? Bem explicadinho aí. Ou mais para frente nós vamos rever novamente esse conteúdo. Aí aqui na 14, pinte as letras que aparecem depois do M, as palavras abaixo. Quais são? P ou B. Então aqui, ó. Sombra, letra B. Tambor, letra B. Lombada, letra B. Limpo, letra P. Compositor, letra P. Campo, letra P. Bombom, letra P. Empada, letra P.
Bombeiro, letra B. Limpeza, letra P. E lâmpada, letra P. Viu que reforçou bem aqui? Vou pintar a palavra toda? Não, apenas a palavra que vem depois do M, tá? Sempre vai ser o quê? O P ou B. A letra M foi utilizada antes de qual letra? P ou B, eu acabei de falar, né? Observando a atividade anterior, é possível formular uma regrinha para usar a M ou N no fim das sílabas? Sim, qual regra? A letra M só vem antes do P ou B. A letra N vem antes das outras consoantes. Então, quando eu for escrever uma palavrinha, quando eu for pensar no som das sílabas que essa palavrinha tem, quando chegar lá a palavrinha que tem o som de an, eu posso usar o M ou o N. Mas a letra M somente antes do P ou do B. E a letra N com outras consoantes. É o exercício que nós vamos fazer agora de fixação. Ah, tá. Lá na página 199, você vai colocar o clique lá, recortar e colar. Qual que é a regra? No final das sílabas, usamos M antes de P ou B. A letra N deve ser utilizada antes das demais consoantes. Então, se não tiver P ou B, eu uso N com qualquer letra, tá? Mas o M apenas antes do P ou do B. Agora sim, você vai colocar se escreve com M ou com N, observando a regrinha. Então, ó, trança, não é P, não é B, N. Sombra, tem a letra B, então é M. Tapa, fica tampa, letra M. Bode, fica bonde, letra N. Mata fica manta, letra N. Grade fica grande, letra N. Lebre fica lembre, letra M. Machado fica manchado, letra N. Nuca fica nunca, letra N. Então, palavrinhas com M será sombra, tampa e lembre. E com N será trança, bonde, manta, grande, manchado e nunca. E assim você vai resolver aí as suas tarefinhas. Não é difícil, meus amores. A questão é só de lembrar mesmo, né? Essas regrinhas aí, tá? É isso. Não é difícil. Vocês tenham certeza que vão conseguir fazer, tá? Um beijo, então. E até amanhã. Amanhã tem aula online. Então, aguarde a professora aí, que nós teremos nossa aula online amanhã, tá? Um beijo. Tchau.